Olá, me chamo Fábio Agostinho. Hoje minha tarefa é trazer aqui algumas considerações sobre o texto do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do meu reino não é deste mundo. Vou abordar o item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. Vou ler o texto para poder a gente fazer a interpretação dele. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sombreguante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. A gente vê nesse texto claramente a evolução humana, né? E um dos princípios para que haja a evolução humana chama-se encarnação. A encarnação, ela é uma dádiva divina para a compreensão das leis divinas, ou seja, na escola terrena, na terra aqui onde a gente está, no corpo físico, a gente tem o deleite, a possibilidade de perceber as leis divinas de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais objetiva. Para entender a lição, a gente precisa ir até o livro dos Espíritos para conceituar a alma e conceituar a erraticidade, né? E logo no início do livro dos Espíritos, que é um dos livros do Pentateuco kardeciano, ele já coloca que esse livro dos Espíritos, ele trata dos princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, ou seja, ele já cita a alma imortável, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores. Ou seja, o livro dos Espíritos ele traz as lições a respeito, com conceitos claros e bem didáticos sobre as lições trazidas pelos espíritos superiores, né? E se formos até o item 132, que vai falar sobre o objetivo da encarnação, ou seja, a gente está falando sobre a alma na erraticidade, a gente precisa definir a alma, e eu falei inicialmente que encarnação é um dos motivos da nossa evolução. E aí os espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha, primeiro ele fala em impor, né? Ou seja, estamos aqui na carne por imposição e não por opção, é imposição, para fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Ou seja, existem pessoas que vêm por missão, mas é imposto. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que fazer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é o que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação, ou seja, compreender e se situar quem é o espírito na criação. Para executá-la é que em cada mundo todo toma o espírito um instrumento de harmonia com o material essencial desse mundo, ou seja, o corpo. O instrumento que ele fala é o corpo, a fim de aí cumprir
daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo com a obra geral, ele próprio se adianta. O Espírito se adianta na encarnação. Bem claro, bem objetivo. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Encarnar, então, é a tentativa de buscar a vinculação a Deus, compreender suas leis e evoluir, né? E aí na pergunta 134, Kardec pergunta: o que é a alma? É um espírito encarnado. A resposta é bem objetiva também. A alma, segundo os espíritos, é um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Ou seja, os espíritos explicam que alma e espírito são a mesma coisa. Ou seja, a nossa essência, o corpo não se identifica, não é a mesma coisa que alma nem espírito. O corpo é um empréstimo, é um invólucro carnal. É um empréstimo apenas, um instrumento, um meio, né? E aí, definamos o que é erraticidade. O espírito se encontra imediatamente, questão 160. O espírito que se encontra imediatamente com o que conheceu na terra e que morreram antes dele. Aí os espíritos respondem: sim, conforme a afeição que ele lhes votava e a que eles se consagravam, muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Ou seja, a erraticidade é a vida no mundo espiritual, também vinculada, também imposta e também mediante a utilização de um corpo, que no mundo espiritual nós utilizamos um corpo chamado perispírito. Ou seja, a essência do espírito não é o corpo, não é o perispírito. Então, aquela imagem que temos da pessoa desencarnada, das pessoas que conseguem visualizar uma pessoa desencarnada, está vendo na realidade um corpo, uma matéria mais quintessenciada, mas ainda é um corpo, não é o espírito, a essência. E o que é que a gente faz na erraticidade? A gente gerencia a possibilidade de evolução, da mesma forma que na encarnação. Sendo que na encarnação há como se fosse uma propulsão, ou seja, as leis divinas se tornam mais concretas, pois na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, as leis divinas são melhor visualizadas por aqueles que têm mais equilíbrio. Então, quando desencarnamos, a gente vai se situar aonde a nossa alma teve uma maior percepção de Deus. Quanto melhor for essa percepção de Deus, melhor será o ambiente em que vamos desencarnar. Porque nós aderem-se a nós todo o magnetismo que são expelidos de dentro para fora do nosso espírito. Ou seja, nós temos que fazer uma reforma íntima, que é uma palavra tão utilizada no espiritismo, né? Fazer a reforma íntima é modificar todas aquelas condutas que partem do seu interior. Não as que partem do exterior, não as aparentes, não as acessórias, mas as que partem do seu interior. E no aprendizado geral da humanidade hoje, que se chama amar a teu Deus sobre todas as coisas. Hoje nós estamos por aprender a lição do amor. Quanto maior formos aplicados na lição do amor, melhor será a nossa experiência na erraticidade. Pois o mundo espiritual, ele contempla a satisfação daqueles que compreendem o Pai e maltrata, machuca aqueles que não compreenderam o Pai. Machuca de que forma? Com as suas próprias consciências. As suas próprias consciências são os seus julgadores. Inferno, no mundo espiritual, parte da sua consciência. Ele é uma construção interna sua. Então, vamos construir o céu dentro de nós. E outra coisa, construir o céu significa trabalhar, pessoal. Pois todos os anjos não ficam parados nos chamados céus.
eles descem aos infernos para trabalhar. É isso que a gente tem que fazer isso hoje aqui na carne, no corpo. Descer ao inferno, ajudar as pessoas que necessitam, auxiliar a reconstrução dos outros, para que possamos compreender a lei divina do amor. A gente tem que exercitar, fazer com todas as forças do nosso coração, amando a teu Deus, amando a Jesus e seguindo-se por Ele. Essas são nossas pequenas palavras, pessoal. Seja um doador do nosso Lar Francisco de Assis, participe das nossas atividades. Nós estamos com as portas abertas. Muito obrigado, bom dia, paz e bem.